Bruno Máximo mandou aqui. Aliás, o Bruno eu vou juntar com outra pergunta aqui, ó. O que vocês acham da atuação da 777 até o momento? Obrigado pelo superchat, Brunão. E o Edu, um abraço pro Edu, mandou também o superchat falando, após 3 meses de trabalho, qual a visão de vocês sobre esse início? Abraço, Edmundo e Gui. Valeu, Edu, um abraço para você também. Edu já participou da nossa live, inclusive. E aí eu vou perguntar para vocês, passando a pergunta do Edu aqui também, acho que do Roberto. O que vocês acham da atuação da 777 e do Vasco até o momento? Vamos tentar esquecer um pouco, assim, não dá para esquecer totalmente, mas claro que foi eliminado para o ABC, perdeu para o Flamengo ontem. Mas de um modo geral, olhando de fora, o que vocês acham da atuação até agora, começando por você, Juninho? Bom, cara, eu acho que tá o time em campo em si. Eu acho que eu esperava menos do que eu vi até agora. Não esperava que em 3 meses, isso foi até falado já nessa live e em outras também, eu não esperava que em 3 meses o Vasco fosse jogar contra o Flamengo com condições de vencer, jogar contra o Fluminense jogando melhor e perdendo porque os caras têm um atacante que a gente tinha. E talvez se a gente tivesse a SAF lá atrás, a gente tivesse conseguido segurar, né? Naquele momento o Vasco não teve a possibilidade de segurar o Cano. O Edmundo também falou muito bem, o Cano do Fluminense não é o mesmo Cano do Vasco. Pô, ele perdeu muitas chances na Série B de 2021. Mas, enfim, cara, eu acho que tá melhor do que eu esperava nesse momento. Eu achava que esse processo fosse demorar um pouquinho mais. Porém, a montagem do elenco eu ainda acho um pouquinho lenta. Porque a gente vinha de uma régua muito baixa, né? Porque se a gente for imaginar o Vasco hoje sem a 777, provavelmente o Vasco ia ter um time para brigar lá embaixo no desespero de novo. A gente, nesse momento, está aqui pensando em como que a gente ia arrumar 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que desse susto a gente já passou. Eu acho que o Vasco hoje não entra no Brasileirão como candidato a ser rebaixado, porque nos anos anteriores sempre começava um brasileiro, você ia naquela análise lá do Sport TV, da ESPN, da Fox, todo mundo lá, os rebaixamentos. O Vasco estava sempre dos 4 lá, porque o Vasco já entrava fadado ao rebaixamento. Acho que esse susto a gente meio que já passou, o Vasco entra com um time um pouquinho mais competitivo, mas ainda falta alguma coisinha, muitas coisinhas, né, para esse time realmente brigar na parte de cima. Eu entendo que o torcedor, é claro, já quer que o Vasco de imediato bata de frente com o Palmeiras, com o Atlético, com o Flamengo, com o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, mas é um processo que não é assim. Pô, a gente era terra arrasada até janeiro praticamente, e o Barbieri até usou uma analogia que eu acho que é interessante. Ele falou, pô, a gente está passando pela Avenida Brasil. Para a gente chegar no Leblon, a gente vai ter que passar por buraco ali na Avenida Brasil, a gente vai ter que enfrentar tiroteio, blitz da polícia, vai ter uma hora que o pneu vai furar, que vai dar ruim, mais uma hora a gente chega lá. Então acho que é um processo. Acho que o Vasco esse ano não é um time que vai brigar lá na parte de cima, tomara que aconteça do Vasco brigar para a Libertadores e conseguir, mas eu acho que daqui 2 anos, 3 anos, o Vasco talvez esteja estruturado ali para estar brigando com esses times lá em cima. Mas de início, cara, eu acho que é um processo que, é claro que tem seus erros, mas que até o momento eu tenho gostado. Eu acho que se não fosse a SAF nesse momento, a gente já está numa situação bem delicada. Vou pegar o carregador aqui do notebook rapidinho, porque senão vai acabar a bateria. Pega lá. Vou passar pro Edmundo essa pergunta. E aí, Edmundo, o que falar desse trabalho até aqui? Claro que sempre juntando, né, a 777, o trabalho da 777, da diretoria do Vasco, montagem de elenco, contratação do Abel, por exemplo, né? No modo geral, o que você está achando do trabalho até aqui da 777/Vasco? Eu acho que o saldo é positivo. A ideia é boa, mas a execução não. O Vasco hoje tem um time, tem uma cara. Alguns jogadores chegaram e, cara, parece que já jogam no Vasco há muito tempo. A gente se identifica com eles. Mas eu acho que teve um excesso, né? Um excesso assim de contratações, e aí você, para justificar, né? Para poder mostrar para o mercado que você contratou muito, né? Mas pontualmente falhou, né? Falhou assim pontualmente, exatamente nos pontos que a gente está abordando, né? Um volante, o menino que se machucou, como é que se chama ele? Qual? O menino que veio do Bahia. De Luca. O Patrick De Luca, né? Patrick De Luca, com todo respeito ao menino. Foi uma contratação meio inexplicável essa. Nesse projeto não existe. Bambu, né? Bambu nesse projeto não existe.
com todo respeito, eu fui um jogador de futebol, respeito muito atletas profissionais, mas eu estou falando de coração aberto do meu time. Que esses atletas sejam excelentes profissionais em outros clubes. Num Vasco grande, competitivo, como foi prometido, não dá. Então, são erros. Embora, numa balança, tem mais acerto do que erros. E aí, quando você não tem esse custo, você tem caixa para contratar jogadores maiores, jogadores de nome, jogadores que vendem camisa, que levam jogador, que levam a torcida ao estádio, embora esse não seja um problema do Vasco. Eu acho que assim, o exemplo de quinta-feira foi muito ruim. Estou tentando pautar tudo para responder de forma global a pergunta, né? A ideia de quinta-feira, do aumento do ingresso, foi péssima, foi muito ruim. O futebol é popular, o Vasco é um time do povo, sabe? E aí você se aproveita de que está tendo um número expressivo de torcedor e aumenta consideravelmente o valor do ingresso para afastar o torcedor raiz de dentro do estádio. Parece que o castigo vem a cavalo, né? Mas, enfim, eu acho que tem. O saldo é positivo, seria uma média 6, né? Mas os outros 4, o pessoal tem deixado a desejar. Eu acho que falta coração, falta emoção, sabe? Falta muito profissional demais, né? E o futebol requer um pouco de paixão, sabe? E assim, e aí vem no modo geral, né? O Barbieri, para repetir um trabalho que ele fez no Red Bull Bragantino, desculpa, não serve. Tem que ser um trabalho maior, sabe? Jogador para ser trampolim, para usar a vitrine Vasco, que é gigantesca, e ser vendido ali na frente, também é uma ideia ruim. A gente espera que num curto e médio prazo, o Vasco tenha um time do nível do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo. É isso que a 77 prometeu. Então, é um balanço positivo, e aí eu vou dizer os pontos positivos, na minha opinião, os goleiros, embora o Léo Jardim não tenha pego nenhuma bola. Não, mas tem 2 goleiros agora, verdade. Mas tem 3 goleiros, o Raus também é muito bom. O Raus também é bom. Goleiros é um saldo muito positivo. As laterais, muito positivas. O Léo Pelé é muito positivo. E o Pedro Raul, embora esse aqui, o centroavante, número 9, ainda não tenha feito o sucesso que a torcida espera dele. Então, o saldo é positivo. Mas eu falei aqui, estou falando de 6 contratações em 13, o resto foi por atacado. O atacado me incomoda. A oportunidade, né, Edmundo? Aí quando aparecer a oportunidade, você já gastou dinheiro com outros jogadores que não vão te dar o retorno esperado. Mas, cara, tá bom pelo início de trabalho. Eu não esperava fazer um campeonato carioca assim, chegar na segunda colocação, né? Ter vantagem em cima do Flamengo nos confrontos da semifinal, jogar de igual para igual, embora tenha perdido os 2 jogos, poderia ter ganho, e acho que ganharia se tivesse o jogador diferencial, o cerebral, aquele que faz a diferença. Eu acho que ganharia, porque teve momentos ali que faltava. Só bater no peito alguém, né? Aquele cara que chama a responsabilidade e que faz uma jogada individual e te entrega 1, 2, 3 gols no clássico. Esses clássicos, eles fazem diferença na vida do próprio atleta. Mas ali parece que são atletas muito bonzinhos, muito, sabe, politicamente correto, sabe? E, cara, time de massa
precisa de alguém de coragem, de disposição, que faça acontecer, independente das circunstâncias. Eu assino embaixo, mas eu daria um 6 e barra em análise, assim, porque eu acho que esse 6 pode virar tanto um 4 quanto um 8, dependendo das contratações que virão agora e, lógico, do restante da temporada no Brasileiro, né? O Edmundo falou dos goleiros, eu concordo plenamente, mas, por exemplo, ao mesmo tempo, para mim, é uma opinião, é claro, eu acho que hoje o Léo Jardim seria o terceiro goleiro no meu time. O Léo Jardim seria o terceiro goleiro. Para mim, seria Ivan, House e depois o Léo Jardim. Tá pegando muito pesado, Gui. Que isso? Tá pegando muito pesado. Cara. O House foi bem nos jogos que ele entrou. Eu não acho o Léo Jardim um mau goleiro. Mas para mim, goleiro de time como o Vasco da Gama, como o Palmeiras, como o Corinthians, tem que ser goleiro que faz milagre às vezes. Não precisa ser sempre. Pode até falhar às vezes, cara. A gente vê todos os goleiros grandes, Marcos, o Cássio do Corinthians, o Rogério Ceni, por exemplo, sempre tem uma falha ou outra, tomou gol no meio das pernas, mas na hora da decisão crescia. Isso é uma coisa que eu não vejo no Léo Jardim hoje. Posso mudar de opinião, e para mim, posso mudar de opinião depois, ele pode melhorar muito, mas o que eu vejo hoje é um goleiro inseguro. O que você ia falar, Juninho? Eu te interrompi aí? Não, primeiro eu vou aproveitar o Léo Jardim azarado, né? Que se você for ver na câmera de trás, no pênalti, cara, ele vai certinho no pênalti do Pedro, ele ia pegar, a bola pega meio que no montinho da grama. Ali, parece que ele faz assim, ó. Aí passa em cima jacaré, do nada, vira braço de jacaré. Eu concordo com a análise e com as notas em relação ao mercado do Vasco, né? Acho que um 6 na contratação, acho uma boa sim, mas a gente tem que pegar um pouquinho fora, né, a estrutura. Acho que serviu nesses 3 meses para o Vasco se posicionar de novo no mercado como um time atrativo, como um time que pode vir para cá que você vai receber em dia, pode vir que o Vasco tem condições de brigar, tem condições de competir, porque eu acho que o mercado, mesmo com a 777, ainda olhava com desconfiança. E como é que vai ser esses caras aí? Como é que vai estar? Será que é isso mesmo? Eu acho que agora, nessa próxima janela, o Vasco já chega com outro status, né? Hoje, quando um jogador está sendo especulado ali, tá brigando Vasco, São Paulo, Corinthians, sei lá, a imprensa já trata, não, o Vasco, talvez o cara vá para o Vasco. Antes, o Vasco estava negociando, chegava o Curitiba na jogada, a gente falava, o cara vai para o Curitiba, lá o Curitiba está pagando em dia, está mais estruturado, então acho que serviu para esse reposicionamento de mercado também. Hoje o Vasco briga com os grandes times por grandes contratações, coisa que a gente não imaginava há muito tempo. Mas em relação a ação no mercado até agora, acho que é 6 mesmo. Acertou em algumas, errou em outras. E o Edmundo falou sobre... O Edmundo e Gui, né? Falaram sobre jogador... Time bom faz jogador ruim ser vendido alto, né? O Nice pagou 40 milhões de reais no Robson Bambu, campeão pelo Atlético Paranaense. Então, não quero nem falar que ele seja ruim, mas é um zagueiro mediano, mas que estava jogando num time muito bom e que chegou um clube da França e pagou mais de 40 milhões no cara. Então... Cara, um time campeão, todo mundo é valorizado, não tem jeito.